O Senado aprova o projeto de lei que torna a misoginia, que é a prática de ódio às mulheres, num tipo de crime equivalente ao racismo. O texto, aprovado ontem por unanimidade, segue agora para a votação na Câmara dos Deputados e prevê pena de até 5 anos de cadeia para os autores desse tipo de preconceito. Mas afinal, você sabe o que é misoginia? O Jornal Local te explica agora como funciona esse comportamento que já contaminou o ambiente escolar. Ódio, aversão, raiva, rancor, desprezo, ira, desejo de destruição. Palavras fortes que traduzem emoções e estão por trás da onda de intolerância e covardia extrema contra as mulheres. Uma prática que já atingiu índice de uma pandemia. No Brasil, os números assustam. 4 mulheres são mortas todos os dias. A cada hora, 26 são agredidas e 17 delas denunciam a violência masculina. Quase 1.500 mulheres foram assassinadas e quase 5.000 sobreviveram a uma tentativa de feminicídio. Aqui no DF, 239 foram assassinadas nos últimos 11 anos. 66% dos feminicídios foram cometidos dentro de casa e 62% das vítimas eram negras. Os indicadores constam no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Data Senado. Toda essa selvageria tem nome. 5 sílabas traduzem o pesadelo vivido por mulheres em todo o mundo. Basta buscar na internet e o termo tá lá. Misoginia é antipatia gratuita e também um tipo de aversão mórbida às mulheres. Um comportamento tão antigo quanto a própria humanidade e que a psicologia explica. É um movimento, né, dentro dessa machosfera que reforça esses estereótipos de gênero, né, do que é ser homem, do que é ser mulher dentro da sociedade, mas nos modelos tradicionais, né, daquele homem que performa a virilidade, né, que a masculinidade é a masculinidade de hierarquia, né, que o homem que tem que ser o provedor, que o homem que tem que ser a pessoa forte, o protetor dentro dessa relação. Então, esse movimento Red Pill é basicamente essa pedagogia do que seria uma masculinidade ideal. Né? Mas muitas vezes esse movimento leva a algumas comunidades, né, principalmente hoje em dia no Telegram, né, que acabam gerando discursos de ódio contra as mulheres, né, principalmente em razão de um sentimento muito grande de solidão, de depressão, de rejeição. Né? Muitas vezes esses homens passaram por situações de humilhação, de bullying, né? Então, quando eles encontram esse espaço, né, vamos supor, para desabafar, aí não vem de uma forma assim, do sofrimento, vem de uma forma da raiva mesmo, né, do ressentimento. Então, assim, acontece, né, de haver uma radicalização desse discurso, né, principalmente dentro dessas comunidades. Mas afinal, o que a misoginia tem a ver com as redes sociais? E mais ainda, o que a misoginia tem a ver com crianças e jovens que convivem no ambiente escolar, espaço criado justamente para ensinar alunos a conviver de forma respeitosa com as diferenças e a diversidade humana. O assunto anda tão em evidência que os professores desta escola em Brasília já tratam da misoginia de forma aberta com os alunos. A primeira e única coisa a ser feita dentro do ambiente escolar é a reflexão, né? A reflexão de mostrar para eles que através das atitudes, né, que devem ser atitudes respeitosas, que é junto com as mulheres, com as meninas, com as ações feitas dentro da escola e atividades que são diárias, refletindo sobre o que está acontecendo, né, nos últimos anos, nos últimos meses, né? E eles precisam aprender, através de todas essas ações que são feitas dentro da escola, que o respeito é o melhor caminho.
Então, a gente procura sempre, através de uma crítica ou através até de uma reflexão dentro da própria sala de aula, um texto, né, bem trabalhado, mostrar para os meninos que eles não precisam provar nada, né, no sentido de masculinidade, e que eles caminham junto, né, com as mulheres, que é a questão de respeito, de eles construírem um mundo melhor juntos. Nem sempre a família ela é nossa parceira. Hoje nós temos meninos de 14 a 18 anos que aprendem uma coisa em casa, quando chega na escola ele não consegue assimilar o não, ele não consegue aceitar o não. E nós precisamos muito da parceria dos pais, porque o convívio, né, o ambiente que ele vive, ele traz para dentro da escola. E hoje, a necessidade da escola estar atenta a tudo o que acontece na vida do aluno também é necessário por parte não só dos docentes, como também da direção. É um movimento de manada, né? A gente, agora com a difusão da internet, a gente não vai falar que isso nasceu agora. Mas esses movimentos de internet, as pessoas elas conseguem encontrar validação neles. Então, às vezes, um menino que ele tem um pouco mais de dificuldade de relacionar é ir nesses lugares online que ele vai encontrar essa validação. E ele traz isso para a escola. E ele traz isso para a vivência dele. Ele precisa entender que alguns desses movimentos, eles não são bem vistos, eles são violentos e eles precisam ser combatidos.